Mais uma semana, mais uma Fujimasfera e, obviamente, mais um vídeo aqui no canal. E, bom, hoje a gente teve um capítulo bem rápido, bem curto e, infelizmente, teremos mais uma semana de pausa. Mas, de qualquer forma, eu queria comentar sobre ele e também sobre algumas coisas que eu acho que vai acontecer. E sobre a parte 2 no grande geral. Então, bora lá, sem enrolação. O capítulo se chama Cremação, basicamente fazendo uma alusão tanto à nossa nova descoberta, né, o Demônio do Fogo, quanto a um acontecimento específico do capítulo, mas calma que a gente já chega lá. Aqui, logo de cara, a gente percebe o quanto o Baleem está seguro. E obviamente ele continua conversando casualmente com todos ali. Ele confirma tudo aquilo que a Nayota disse sobre os reais planos da igreja em torno do Denji e também da Asa, mostrando que isso já era esperado, pois, afinal de contas, a Nayota é a antiga Makima, né? É a reencarnação da Makima. E ao confirmar isso, ele também deixa claro pro Denji o quão problemático é ele não se transformar mais em Chainsaw Man. Ele precisa que o Denji volte a ser o Chainsaw Man. E aqui ele faz algo que eu já esperava há muito tempo, que é colocar a Nayota em perigo. Baleem diz, em nome do Chainsaw Man, que aquela garota, na realidade, é uma bruxa responsável em levar a escuridão para esse mundo, ordenando assim que todos a matem. E aqui começa uma loucurada. Toda essa loucura tem um nome, tem um motivo, que é a Conchi. A Conchi chega pra salvar todos e, cara, é muito prazeroso ver essa personagem brilhando. E essa cena dela pousando e obviamente é um impacto muito forte. Logo a perna dela quebra inteira e ela suga o sangue da Mifune pra regenerar. Eu acho essa cena muito engraçada e muito boa. Sem contar com esse quadro lindo que enaltece esse clássico dos mangás e animes, que é simplesmente mostrar essa imensa velocidade da pessoa que tá empunhando uma espada. Eu amei ver a Quan Chi brilhar, quero mais disso, porque, igual eu falei, a Quan Chi é uma personagem muito interessante, mas que eu achava que ela merecia muito mais espaço e ela tá tendo, isso que é importante. A gente percebe que eles conseguiram distanciar do Baleem, mas é nítido todo o caos que aquele massacre vem causando. A gente vê prédios queimando, inúmeras pessoas desmembradas, mortas. E olha que engraçado, a gente vê até o demônio gafanhoto que apareceu avulsamente na parte 1. E toda essa situação tá tão crítica que as pessoas estão pedindo para aqueles recém-aprovados no exame de combate de demônios que vão para as ruas para lutar, combater com aqueles demônios. Isso daqui é complicado, pois é igual eu vinha falando com vocês, tem muita gente despreparada. Então assim, ao passo que isso pode ser útil, também pode ser literalmente a primeira e a última missão dessa galera. O significado do título ganha mais uma camada a partir do momento que a gente descobre que eles estão queimando os corpos daquela galera que se transformou nessa espécie de Chainsaw Man. Isso seria para eles evitarem que eles consigam se regenerar puxando a corda no peito. Eu acho interessante esse simbolismo aqui, pois ele intensifica bastante o que a gente estava discutindo anteriormente, sobre todo esse significado figurativo que o Fujimoto trouxe do fogo para representar esse demônio que a gente está vendo agora. Aqui mostra nitidamente que para esse movimento de fanatismo, para essa ideia de fogo, a qual se relaciona com essas nossas atitudes mais impulsivas, com a nossa ideia de comprar um lado de forma ardente mesmo. Sem contar que todo esse sentimento, todo esse movimento apresenta diversas feições para cada pessoa. E isso se relaciona diretamente com a própria física do fogo. O fogo tem formas diferentes. Sem contar que o mesmo pode criar sombra, podendo assim até distorcer certa realidade. E essa analogia aqui que eu estou falando de tudo isso demonstra perfeitamente todas essas atitudes daquelas pessoas da igreja. Cada um ali tem uma ideia diferente de justiça, de poder. E todos que se tornaram fanáticos por Chainsaw Man, obviamente, se transformaram em mini Chainsaw Man. Por que eu falei que cremar essas pessoas se relaciona diretamente com tudo isso? Pois é igual eu disse no vídeo passado. O mecanismo para esse fanatismo funcionar, o mecanismo para todo esse terror funcionar são as pessoas. As pessoas são literalmente combustíveis para esse fogo continuar aumentando e se intensificando. E eu sinto que essa cena mostra bastante essa analogia aqui. E o capítulo se encerra mostrando que uma daquelas pessoas que estão no grupo, das pessoas que estão queimando os outros, aponta pro Denji e diz que ele sabe reconhecer que aquele menino também é das meditações de Chainsaw Man. E é com essa expressão que se encerra esse capítulo. Como eu disse, bem rápido. Eu gosto muito de ver essa situação final, pois eu sempre acho interessante quando o Fujimoto coloca o Denji para experienciar diferentes circunstâncias em torno da sua imagem quanto ao Chainsaw Man. Pô, só nessa segunda parte a gente já viu ele se exibindo pra caramba, falando muito bem do Chainsaw Man,
se gabando pra Asa, dizendo que ele é o Chainsaw Man. Vimos ele lamentando, muito desesperado, pois a sua fama estava acabando, estava focando para outra pessoa, uma pessoa que não sabia nada sobre ele, não sabia nada sobre o verdadeiro Chainsaw Man. O Denji entrou num looping dele não poder ser mais o Chainsaw Man. E agora essa situação é muito interessante, pois a partir dela podemos ter duas situações completamente diferentes. A primeira, que é uma que eu acho que não vai acontecer, seria o Denji fazer de tudo pra falar que não, eu não tenho nenhum envolvimento com o Chainsaw Man, eu não gosto desse cara, eu não sou um mini Chainsaw Man, eu não sou o Chainsaw Man. E a segunda, que é o Denji se sentir diminuído, pois afinal, ele é o Chainsaw Man, e ele gosta de ser o Chainsaw Man. E aí a gente tá vendo inúmeros capítulos mostrando quão corrosivo tá sendo pra ele evitar esse seu lado. E vendo todo esse caos, uma pessoa dizendo na sua cara que você é um mini Chainsaw Man, ou seja, você é uma farsa, uma imitação do Chainsaw Man, sem contar com a ameaça que a Nayuta sofreu há um pouco tempo atrás, para mim mostra um possível gatilho pro Denji falar, quer saber? Sou eu mesmo, e é isso aí. Eu não sou uma farsa, eu não sou uma imitação do Chainsaw Man, eu sou o Chainsaw Man. E eu vejo que esse pode ser o start pro Denji voltar ao seu Chainsaw Man, pois isso pisa em tudo que ele sempre quis construir como Chainsaw Man, que obviamente é as pessoas darem atenção pra ele de uma forma positiva. Sem contar que, igual eu falei, o caos já está acontecendo. As chances dele ter uma vida comum é quase impossível agora. Então eu gosto muito dessa situação que o Denji tá. Bora ver se vai acontecer isso que eu tô falando. Eu acharia sensacional, porque faz muito sentido com o estado emocional do personagem. Até porque ele ainda não esteve numa situação realmente de muito risco pra ter que se transformar. Então eu acho que pode acontecer aqui, tá? De verdade, eu acho que pode acontecer aqui. Agora falando um pouco mais sobre a parte 2 e sobre o que eu acho que pode acontecer. Primeiramente, eu acho que a gente está cada vez mais próximo de uma explosão. Na realidade, eu acho que já começou. Realmente, estamos naquele típico arco que a gente sabe que o Fujimoto adora. Ele vai preparando território, mais território, e aí ele faz tudo que ele quiser com os personagens e com inúmeras situações diferentes. Então, apesar do Denji ter fugido do Balen, esse caos está longe de acabar. E tendo esse gatilho que o Balen fez nas pessoas de acreditarem que a Nayuta é um verdadeiro mal, eu começo a acreditar mais na possibilidade da Nayuta realmente sofrer muitas consequências. Porque deu pra perceber que o Balen sabe da fraqueza do Denji e ele vai utilizar isso ao máximo até que o Denji volte a ser o Chainsaw Man. Mas isso pode mudar se o Denji realmente se transformar nessa situação que eu falei pra vocês. Sobre Asa, com certeza Yoshida não matou ela. É igual eu disse no vídeo anterior, a Asa é muito importante para ambos os lados, seja pra igreja, seja pra segurança pública. Eu só acho que ela vai ser extremamente controlada. Quer dizer, eles vão tentar fazer isso. Eles vão tentar colocar ela na coleira para fazer exatamente o que for preciso. Eu acho que o Kishibe está cada vez mais próximo de aparecer, pois eu acho que a segurança pública vai se revelar mais agora pro Denji, talvez. O que eles querem fazer, o que eles vão fazer. Então eu acho que mais do que nunca a gente vai ver melhor os planos do Yoshida, que provavelmente está junto com o Kishibe. Eu realmente acho que pela demora de aparecer o Kishibe, ele tá em um cargo mais alto ainda. E sinto que o Yoshida é só um peão, tipo assim. Claro que o Kishibe tem um relacionamento melhor que o Makima e os outros, por exemplo. Mas eu acho que quem manja mais as coisas que estão acontecendo é realmente o Kishibe. Então a gente tá em um ponto que tá muito em aberto, muitas coisas. Mas uma coisa pra mim continua sendo um fato. Está dando tudo muito certo. Mesmo com muitas pessoas morrendo, o grupo de protagonistas tá tranquilo, tá de boa. Então eu realmente ainda sinto muito medo de uma morte, por exemplo, da Nayuta. Porém a gente sabe que a Fame quer trazer o outro Chainsaw Man. A forma que fizeram isso na parte 1 foi quebrar completamente o Denji, e eu acho que vão seguir a mesma ideia. Com o bônus de inúmeras pessoas estarem morrendo de medo do Chainsaw Man. Mas é isso, eu acho que no grande geral foi isso mesmo que eu queria comentar com vocês. Igual eu disse, fica muito difícil a gente prever exatamente o que vai acontecer, pois está tudo muito em aberto. Mas se for para apostar, eu diria que próximo capítulo talvez a gente tenha o Denji mais determinado a voltar a ser o Chainsaw Man. E talvez começamos a entender melhor o que a segurança pública quer. A gente tem o lado da igreja, falta da segurança pública. E apesar de ter sido curto o capítulo, eu gostei de comentar sobre todo esse simbolismo do fogo novamente e aprofundar um pouco mais. E também falar sobre essa situação que o Denji pode estar. Que pra mim, sem dúvidas, foi uma das coisas mais legais do capítulo. Como eu disse no início, próxima semana não vai ter outro capítulo. E eu acho que, pô, um capítulo curto assim não sustenta muito ter uma semana de pausa. A gente fica muito sedento, a gente quer ver mais coisa e vai ter que esperar 2 semanas. E assim, agora eu entendo como é acompanhar Chainsaw Man, pois
Agora eu tô entendendo essa aflição. Porque, gente, bora lá, isso não é exclusivo da parte 2. Se por acaso vocês não acompanharam semanalmente Chainsaw Man, igual eu na primeira parte, vamos fazer um exercício aqui. Imagina você acompanhando o arco dos assassinos profissionais. Imagina você acompanhando o arco da Reise. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? É óbvio que ia ser agonizante da mesma forma, sabe? Pelo menos essa é a minha visão. Pois às vezes a gente entra em um ciclo muito frenético de um arco e acontece um capítulo tão rápido que a gente não tem mais nada, a gente tem que esperar mais 2 semanas pra ver mais coisa, que pô, é frustrante. Mas quando você insere esse capítulo dentro de um contexto inteiro, você percebe que ele funciona muito bem. E infelizmente esse é o preço a se pagar semanalmente, a gente fica nessa agonia aqui. Mas igual eu falei, de fato foi muito curto, a gente esperou 2 semanas pra um capítulo curto. E agora vamos esperar mais 2 semanas para outro capítulo, que sim, eu espero que seja maior e que eu realmente acho que vai acontecer coisas maiores nesse capítulo, bora ver. Mas eu queria falar um pouco sobre isso, pois eu percebo muita gente comentando sobre o ritmo da parte 2 e eu fico, ok, é sim diferente da parte 1, pois a parte 2 ela é mais introspectiva, ela tá... Muito dos primeiros arcos eram muito mais focados nos personagens e seus dramas e seus dilemas, que particularmente para mim é algo maravilhoso. Mas, mesmo sendo sim diferente em vários pontos, ela segue essa estrutura do Fujimoto, de ter um prólogo mais calmo, mas que mesmo assim está construindo coisas ali, e depois começar a loucurada. Então, é isso que vai acontecer, é isso que a gente já está no início dessa loucurada, então bora ver o que vai acontecer. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, lembrem-se de comentar, avaliar da forma que vocês quiserem. Se possível, se inscrever também, compartilhar esse vídeo. Essa semana eu tô preparando muita coisa pra lançar aqui no canal. Vai ter vídeo sobre Fire Punch, e se tudo der certo também vai ter vídeo sobre Jujutsu. Então, não se esqueçam de mim aqui, tá? Eu adoro muito vocês e até a próxima, gente.